Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Boa noite, queridos, queridas. Graça e paz. Podeis sentar. Aleluia. Que alegria estar com vocês. Já vim aqui, acredito que umas 2 vezes, mas mais para uma reunião de pastores. E é a primeira vez que eu venho aqui à noite, num culto de celebração, culto de adoração, culto da família. Quero louvar a Deus pela vida do amigo, pastor Alessandro, pelo convite especial. Cadê a digníssima? Está ali, eu esqueci o nome dela. A Lília. E eu acredito que eu conheço alguns aqui dos irmãos, algumas pessoas, né? Bom estar aqui. Eu vim acompanhado da Fran, minha esposa. A Fran ontem fez... Posso falar, Fran? Dia 15 de março até dia 15 de abril, nós ficamos na mesma idade. 50 anos. A Fran ontem ela fez 50. E aí eu falo com orgulho, porque eu também sou cinquentão, né? Então agora tem 2 cinquentão em casa. Somos casados há 32 anos, temos 4 filhos e 6 netos. E está chegando mais um, está chegando o Davi. E eu falei para as filhas, por favor, chega, já é 7. 7 já é o número da perfeição, então por favor, mas não sei não, viu? A mais velha ainda quer mais um, essa que está chegando o Davi quer mais um. Pelo jeito nós vamos formar um time de basquete ou de futebol. Mas que bom que estamos aqui, vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 6. Lucas, capítulo 13. Quando o pastor Alessandro falou, vamos abrir a Bíblia em Lucas, eu falei, meu Deus, se for o texto que eu ia pregar, depois eu converso com ele. Mas aí ele foi para o capítulo 3, eu falei, pronto, tá bom, né? Lucas capítulo 13, sentados mesmo como vocês estão. Eu estou numa tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, não sei se tem como mudar aqui, NAA, mas acompanhe aí na sua tradução, por favor. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Eu quero pensar com vocês, conversar um pouco a respeito desse texto. E eu quero dar um tema para esse texto. Deus quer que sejamos produtivos. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Deus quer que sejamos produtivos. A igreja do Senhor, ela é chamada para produtividade. Quando Jesus chama os discípulos, e independentemente do local onde eles estavam, um cobrava imposto, outros estavam pescando, independentemente do local onde eles estavam, o Senhor Jesus os chama para
produtividade, para ganhar outros, para pescar não apenas peixe, mas agora homens. Então, Jesus chama a igreja para produtividade nessa terra seca. E Jesus conta várias parábolas quando ele fala de produtividade. Por exemplo, a parábola do semeador. O semeador sai a semear e algumas sementes caiu em terra rochosas, outra em espinhosas, outra à beira do caminho, outras em boa terra, e assim Jesus vai contando. Jesus conta várias parábolas sobre o reino dele. E é tão importante a gente perceber isso, porque isso tem uma grande verdade para a igreja. A igreja, ela é chamada para fazer discípulo. A igreja, ela é chamada para povoar os céus, para esvaziar o inferno. E muitas das vezes são pessoas que estão dentro da nossa casa, são pessoas que estão ao nosso lado, morando do nosso lado, ou à nossa frente ou atrás. São pessoas que estão convivendo conosco no trabalho, na escola, na faculdade. São essas pessoas que às vezes o Espírito Santo de Deus nos inquieta para ganhá-las para Cristo, para fazer discípulo, para anunciar o Evangelho. Por isso que Deus quer que nós sejamos produtivos. Deixa eu abrir um espaço aqui, um parênteses, depois eu fecho. Primeira igreja que nós fomos pastorear, nós fomos para a divisa de Mato Grosso com Goiás. Fomos com 4 crianças pequenas. E terminei o seminário e eu falei para o secretário executivo, eu já estou pronto. Eu não fiz o seminário para ficar esquentando o banco de igreja. Então, já estou pronto para ir para o campo. Ele olhou para mim e falou, está pronto mesmo? Eu achei que estava pronto. E falei, estou pronto. 4 anos de seminário, já tinha apresentado o TCC, já tinha sido aprovado. Agora, vamos para o campo. E ele nos enviou. Então vamos. Passou alguns dias, esse pastor foi e me chamou e falou, Osni, está preparado? Vamos para o campo. E chamou, pediu para que a gente arrumasse a mala e nós fomos. Eu, a Fran e 4 crianças pequenas. Fomos para uma cidade, não sei se alguém conhece, chamada de Bandeirante do Araguaia. Lá perto de São Miguel do Araguaia. Divisa de Mato Grosso com Goiás. Cidade Ribeirinho. Lá nós aprendemos a ser pastor de ovelha. Porque é no relacionamento, é convivendo com pessoas, convivendo com gente e não com coisas, que nós aprendemos a ser pastor. Pastor é aquele que está no meio das ovelhas. Pastor é aquele que vai para a praça conversar com as pessoas. Pastor é aquele que sai da sua casa e vai conversar com os irmãos, vai tomar um café com alguém, vai orar com alguém no hospital. Pastor gosta de estar no meio de ovelha, no meio de gente. E quando eu saí do seminário, eu tinha uma visão um pouquinho diferente. Eu imaginava pastorear uma igreja, a qual tinha um gabinete pastoral do lado, e aonde eu podia receber os irmãos ali, e orar pelos irmãos, e aconselhar os irmãos, mas não. Deus nos levou para essa cidade, e ali a gente foi cuidar de gente. Primeiro culto. A igreja superlotada, 12 pessoas contando com as nossas 6, porque era eu, a Fran e mais 4 crianças. Diga amém. Amém, a igreja era pequena mesmo, 12 pessoas, superlotada. E ali a gente começou o trabalho, irmãos. Começamos a nos relacionar com as pessoas, a perguntar como é o seu nome, porque não tem coisa melhor do que você chamar as pessoas pelo nome. E aí nós chegávamos no comércio e perguntávamos para as pessoas, como é seu nome? Então, chegava no comércio, eu perguntava, então as pessoas começaram a me procurar também e me conhecer, e conhecer a Fran pelo nome. Presta bem atenção. Não é
apenas o ministério de acolhimento ou o ministério de recepção da igreja que precisa ser acolhedor. Mais do que o ministério, mais do que um departamento, uma igreja acolhedora. Uma igreja que conhece as pessoas, independentemente do tamanho dela, o porte dela. Preste atenção, Deus está levando essa igreja para um patamar muito grande, onde vai ter muita gente, mas você precisa conhecer as pessoas. Independentemente do tamanho da igreja, independentemente do tamanho dos ministérios, do departamento, precisamos relacionar com as pessoas, olhar as pessoas nos olhos e perguntar para elas como é o seu nome. As pessoas hoje estão precisando disso, porque nos relacionamos pelas redes sociais, nos relacionamos virtualmente, mas as pessoas precisam nos conhecer pessoalmente. A igreja, ela foi chamada exatamente para isto, para conhecer as pessoas pelo nome. Lembra de Jesus no Evangelho de João? Logo no capítulo 1 diz que Filipe conhece Jesus. E quando ele conhece Jesus, ele fica maravilhado. E ele vai para Natanael e diz: conheci o Messias, Jesus de Nazaré. Uau! Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é que Filipe faz? Vem e vê. Deus quer que nós nos relacionemos com pessoas. Deus quer que sejamos produtivos. E eu quero destacar rapidamente 3 princípios baseados no texto que nós lemos. O primeiro princípio está exatamente no verso 6. E Jesus contou a seguinte parábola. Preste atenção que aqui Jesus está fazendo uma aplicação direta ao sistema religioso judaico. Então Jesus conta uma parábola diante do contexto, diante das perguntas que eram-lhe feitas. E Jesus conta essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Primeiro princípio: Deus, Ele nos dá todos os recursos para sermos produtivos espiritualmente. Preste atenção que a figueira foi plantada na vinha. A figueira, ela é plantada na casa do Senhor para que ela possa dar fruto. Quem planta a figueira é o próprio Deus. Ele nos plantou na sua casa para que nós possamos dar fruto. E Ele nos dota, Ele nos dá todas as ferramentas. Não existe nenhum crente, nenhum servo, nenhum discípulo na casa de Deus que Ele não dá recursos para o trabalho. Nós temos em nós, diz o apóstolo Paulo, o tesouro incalculável, que é o Espírito Santo de Deus. Paulo chega a dizer que ele escolhe aqueles que aparentemente não são, para confundir os que são. Que ele escolhe aqueles que nem sábio é à vista do mundo, para confundir os sábios desse mundo. Então Ele nos dá recursos, Ele nos dá habilidade. Deus trabalha em parceria conosco, irmãos. Nós estamos há 14 anos ali no Jardim Roriz, para a glória de Deus. Fomos muito bem acolhidos ali, estamos servindo a Deus ali naquela igreja. E eu percebo como Deus trabalha conosco. Ele usa as nossas habilidades, irmãos. E Ele trabalha em parceria conosco nessas habilidades para que nós sejamos produtivos. O que você faz? Ah, pastor, eu só sei fazer crochê. E dentro de casa, pronto, é isso aí. Deus vai te usar no crochê. Pastor, eu só sei cozinhar. Então é isso aí. Deus, Ele trabalha em parceria conosco. Lembra de Moisés? Moisés está lá na beira do Mar Vermelho.
O povo clama e Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? O que é que tu tem na mão? Toca na água. Deus não poderia já abrir o mar? Sim ou não? Mas ele pede para Moisés, ele ordena a Moisés: toca na água. Deus trabalha em parceria conosco. O que você tem na mão, Ele quer usar para você ser produtivo. Deus quer nos usar para que nós possamos ganhar o maior número possível de pessoas, irmãos. A igreja, ela precisa crescer a maior maneira possível, na melhor maneira possível, e ter a maior quantidade de pessoas possível para Deus. E quanto mais ela larga suas tendas, mais o Senhor vai dando discípulos para ela. Isso é profético. Compramos aí 2 lotes. 2 lotes. E quanto mais a igreja tem espaço, mais trabalho ela tem. Então Deus está dizendo aqui para essa igreja: eu quero e eu trabalho em parceria com vocês, e na medida que vocês se dispõem, eu vou agindo. Tiago diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Olha, para que Deus possa me usar, eu preciso chegar a Ele? Sim, eu preciso chegar a Ele. E aí Tiago continua dizendo assim: e humilhai-vos diante dele, porque ele vos exaltará. Uma igreja produtiva, ela recebe de Deus todos os recursos para ser espiritualmente grande e produtiva. O dom que Deus te deu, você não precisa, irmãos, às vezes a gente quer imitar os outros. Você não precisa imitar ninguém. Você só precisa desenvolver o dom que Deus te deu e ser diligente nisso, e fazer o melhor possível. Então preste bem atenção: a figueira foi plantada por Deus, e a figueira foi plantada no lugar certo. Deus não planta ninguém em lugar errado. Deus só nos coloca em lugar certo. Você está aqui porque você está no lugar certo. Então, se a figueira foi plantada por Deus, e ela estava no lugar certo, e ela está no lugar certo, ela precisa produzir. Amém? Como tem sido a sua produção? Como tem sido a minha produção? Quanto tempo eu tenho investido nos dons, nas habilidades, naquilo que Deus tem me dado para a produção do reino dele? Na parábola, Jesus diz que o dono da vinha foi, e já fazia 3 anos que ele ia naquela vinha para poder colher fruto. Primeiro princípio: Deus nos dá todos os recursos para sermos produtivos espiritualmente. Acompanhe o verso 7 comigo. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que procuro fruto nesta figueira e não encontro nada. Segundo princípio: Deus tem expectativa de produtividades. Deus tem expectativa em mim, irmãos. Deus tem expectativa em você. Meu pai tem 84 anos de idade, e ele pastoreia uma igreja lá no Recife. Eu não falei, mas eu sou pernambucano, lá de Jaboatão dos Guararapes. Meus irmãos se reuniram e falaram para mim: Osni, meu pai já está com 80, isso foi 82 anos que ele tinha. Meu pai está com 82 anos e você está incumbido de falar com ele para ele parar de pastorear. Ele precisa se cuidar, precisa cuidar da saúde, precisa cuidar da minha mãe. Minha mãe já está com 70 e poucos anos, e ele é cabeça dura. Então você é pastor também, você vai lá conversar com ele. Eu falei: pagando bem, que mal tem? Paga a passagem que eu vou. Pagaram minha passagem.
E eu fui para o Recife. Fui ter uma reunião com o velho. Cheguei para o pai, para a mãe, falei: pai, o senhor já tem mais de 50 anos de ministério. Está na hora de parar. Você veio aqui para isso? Você não veio para visitar o pai e a mãe, não? Falei: pai, sim, primeiro, mas eu vim com uma missão. Eu comecei no púlpito e quero terminar no púlpito. Não me pare de pregar o evangelho. Deus tem expectativa em você, irmão. Não importa a sua idade. As habilidades que Ele nos dá é para o seu reino. O dom que Ele nos dá é para o seu reino. Tem pessoas que já enterrou o seu talento, o seu dom há muitos anos, há muito tempo. Tem pessoas que falam assim: eu não sei mais o que é que eu faço na igreja. Eu não sei. Irmão, minha irmã, Deus tem expectativa em você. Olha, esse dono da vinha, e nós temos ele como o próprio Cristo. Ele vai na vinha e ele olha 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tem fruto. E ele fica chateado e chama o trabalhador da vinha e fala: já faz 3 anos que eu entro na providência, e aquela minha serva, aquele meu servo está do mesmo jeito, não produz nada, não faz nada, já faz 3 anos que eu vou, e eu quero agora cortar. Misericórdia. Não é aqui não, irmãos, é o texto que está falando. O que é que acontece? Eu acho fantástico, porque Deus nos conhece, sabe? Ele sabe os nossos estágios. Tem hora que nós estamos fervorosos. Tem hora que nós estamos avançando que ninguém para. Ninguém para. A gente está ganhando vidas, a gente está discipulando. Mas tem hora que nós estamos, irmãos, convenhamos, desanimados, fracos. Até a oração, essa semana, aliás, quarta-feira, terminou o culto, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu não estou com força nem para orar, eu não tenho nem palavras para orar. E eu falei para ela: vou te dar uma dica, porque eu também tenho um momento que eu estou assim. Ora os salmos. Ora os salmos. Chega no Salmo 125 e começa a orar. Chega no Salmo 121 e começa a orar. Chega no Salmo 23 e começa a orar. Chega no Salmo 25: a ti, Senhor, levanta a minha alma, Deus meu, em ti confio. Chega no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o salmista fala assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz prospera. Deus tem expectativa em nós. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser leais, mas nós precisamos ser produtivos. Olha o que é que fala no Evangelho de João, no capítulo 15, 2 versículos, o 2 e o 8. João diz o seguinte, palavras de Jesus: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Deus tem expectativa em mim. Deus tem expectativa em você. É por isso que quando Ele nos chama, Ele já nos capacita. Não se preocupe. Esses dias ensinando na IBD, uma irmã falou assim: pastor, mas eu fico com medo na hora de falar o evangelho para alguém. Eu falei para ela: irmã, não se preocupe.
Tire esse medo não provém de Deus. Conte o seu testemunho. Fale o que Deus tem feito na sua vida. Foi isso que Felipe fez. Ele contou o testemunho dele para Natanael. E Natanael falou: não pode, Nazaré não pode, então vem ver. E convide as pessoas para ver o milagre que Deus tem feito na sua vida. Deus tem expectativa nessa igreja. E é por isso que Ele está plantando vinhas aqui. Ele está plantando aqui pessoas para produtividade, para ganhar, para crescer, aumentar o número de pessoas, seguidores de Jesus, mas pessoas que vão seguir você. Aleluia, eu creio nisso. Então esse homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, não achando fruto nela, ele decide cortar. Mas sempre há um intercessor. Há um terceiro princípio aqui no verso 8. Verso 8 diz o seguinte: mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Diga comigo: ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Quem sabe o que é estrume? O jovem de hoje não sabe mais o que é estrume. Quem sabe o que é computador? Todo mundo levanta a mão. Mas presta bem atenção. Esse Senhor tem um trabalhador. O princípio aqui é que Deus está nos concedendo nova oportunidade. Deus sempre nos concede uma nova oportunidade. Quando eu estava pensando e preparando esse texto, e hoje no escritório lendo mais uma vez e conversando com Deus, eu falei: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Tu sabe a ansiedade do meu coração, então me dá mais uma oportunidade. Sabe, irmãos, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Começou a ler a Bíblia e não deu conta de continuar, alguma coisa aconteceu, comece novamente de onde você parou, porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Começou a falar com alguém, começou a discipular alguém, parou e esqueceu, volte aonde você parou. Deus está te dando uma nova oportunidade. Aleluia. Sabe o que significa isso? Jesus sempre intercede por nós. Ele sempre intercede. Olha o que acontece: Senhor, deixa-me ainda este ano. Este é o ano. Este é o ano que Deus está abrindo uma porta para esta igreja. Este é o ano que Deus está realizando sonhos, que Deus está realizando desejo do coração, seja do pastor, seja da sua esposa, seja de alguém aqui, ou seja da igreja no todo. Deus está realizando sonho, então Ele está dando oportunidade. E nós não podemos, irmãos, deixar a oportunidade passar. Porque esse Senhor, Ele está sempre nos motivando. E Ele está sempre numa expectativa em mim, numa expectativa em você, que o Espírito Santo está sempre falando: vai, me busca. Eu não sei você, mas quantas vezes pela madrugada o Espírito Santo de Deus vem e nos inquieta para buscar a sua face. Quantas das vezes você está ali, Deus lembra de nome para você, lembra de pessoas para você, e você começa a interceder, a orar por essa pessoa. Deus está te dando nova oportunidade. Aleluia. Jesus intercede por nós. Então Ele suspende o castigo. Diga amém. Ele suspende o castigo. O texto não diz isso, porque a maioria das parábolas, não sei se vocês observam na leitura das parábolas, sempre há um começo, um meio e o fim. Acabou. Mas se você prestar atenção nessa parábola, ela não tem fim.
Não há uma resposta do dono da vinha quanto o pedido do servo. A impressão que eu tenho é que ele está sempre nos dando uma nova oportunidade. A impressão que eu tenho dessa parábola é que ele está sempre nos dando uma nova oportunidade. Pecou, o Espírito Santo intercede por nós e ele nos levanta e nos dá uma nova oportunidade para caminhar. A impressão que eu tenho desse texto é que esse Senhor, ele sempre nos suspende o castigo. Você está passando pela prova, você está enfrentando luta, de repente ele suspende o castigo e te dá uma nova oportunidade. Aleluia. Jesus nos dá nova oportunidade, mas ele também nos dá estratégica. Percebe que aquele Senhor diz assim: deixa que eu vou cavar ao redor dela. Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo de Deus: o que é isso? E eu penso que o Espírito Santo de Deus foi lá no meu coração, no mais íntimo, e disse: isso se chama relacionamento. Quanto mais você me conhece, quanto mais você se aprofunda em mim, mais estrume, mais força, mais saúde, mais produtividade você tem. Mas o que acontece é que nós estamos num ativismo tão grande. É tantas coisas para fazer, já acordamos pensando no que vamos fazer, já acordamos com tantas coisas, que deixamos de escavar para a noite. E aí quando a gente vai nos aprofundar no relacionamento, na intimidade com Deus, já está tarde. Já tem que trabalhar no outro dia, a canseira, o cansaço. Sabe, irmãos, o projeto para essa igreja de oração, o projeto de Deus para essa igreja de relacionamento é diferenciado. Eu quero perguntar para vocês: quantas igrejas aqui em Planaltina vocês conhecem que tem culto meia-noite? Quantas? Então o projeto de Deus para essa igreja de escavar, de se aprofundar, é diferenciado. Eu estava orando hoje no escritório e Deus falou isso no meu coração: você está indo pregar numa comunidade que eu tenho um projeto diferenciado. Sou profeta de Deus aqui nessa noite para falar para você que Deus está dando uma grande oportunidade para esta igreja. A estratégia é essa: relacionamento com Deus, primeiramente com Ele. Porque o relacionamento com Deus, ele é extremamente vertical. Ele começa no joelho, mas vai até o céu. Deus, ele quer pessoas que se relacionem com Ele. Salmo 25:14. A intimidade daqueles que buscam o Senhor revela os seus segredos. E para Daniel, a palavra profética foi: aqueles que conhecem o seu Deus se torna forte e fará proezas e fará maravilhas. Deus está levantando aqui não apenas pessoas adultas, Deus está levantando crianças, Deus está levantando jovem que tenha raízes, que se aprofunde, mas também que tenha saúde, estrume, que tenha palavra de Deus, que se alimente da palavra, que acorde se alimentando, durma se alimentando. Pessoas que tenham relacionamento profundo com Jesus. Qual é a aplicação dessa parábola? Eu penso que essa parábola, ela nos leva para um esforço diligente. O que é um esforço diligente? É você ir além, sabe? É você ir além. É você se esforçar de forma que, quando você achar que deu tudo
tudo, você ainda tem algo a mais para dar. Eu trabalhei numa empresa em Anápolis e pouco tempo que eu estava trabalhando, bem na época do seminário, o dono da empresa falou: Osni, eu estou precisando de um gerente aqui. E você tem esse perfil e vai assumir a gerência da empresa. E eu falei para ele: tá bom, mas eu quase não sei os trabalhos, quase não sei a produção da empresa. E ele falou: você vai colar em fulano, cola nele, e você não precisa falar que vai assumir a gerência, mas ele vai te ensinar o serviço, você vai colar nele. Eu vou falar para ele ensinar o serviço para você, e tudo que tiver na empresa você vai aprender, do início da produção até o final, até o pacotamento, para levar para o Brasil todo. Então você vai ficar colado naquele homem. Mas para que isso acontecesse, eu precisava investir mais tempo, mais horas. Sabe, irmãos, para termos uma vida produtiva espiritualmente, precisamos investir mais tempo, mais horas. Quantos versículos eu consigo ler durante o dia? Então eu preciso ir um pouco mais além, sair dos versículos e ir para capítulos. Quantos minutos eu oro no dia? Então eu preciso sair dos minutos e quem sabe ir para horas. Eu preciso me relacionar mais com aquele que é o meu dono, com aquele que faz com que eu seja produtivo. Eu preciso me relacionar mais com o Senhor. Eu sei, irmãos, que a nossa vida é corrida. Eu sei que tem faculdade, tem trabalho, tem menino para cuidar, tem casa para cuidar, é tanta coisa. A mãe de John Wesley, se não me falha a memória, ela teve 11 filhos, se não me falha a memória. E a história diz que ela tirava todos os dias 1 hora para se trancar no quarto e orar pelos seus filhos. Não me pergunte como, mas nós podemos avançar no relacionamento com Deus. Então eu penso que essa parábola nos leva para um esforço diligente, mas ela também nos leva para uma atitude urgente. Uma atitude urgente. Não apenas ouvir. E aí, voltando nas palavras de Tiago, Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvinte. Nós precisamos ir além, nós precisamos fazer, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos comprometer. Preste atenção aqui. Comprometimento exige prestação de conta. E às vezes nós não queremos prestar conta, porque prestar conta daquela intenção, aquela visão de que eu estou dando satisfação. Mas é isso mesmo. É chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero me comprometer com o Evangelho. Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar almas. Então eu vou no meu líder, eu vou no meu pastor. Vou conversar com o pastor Alessandro. Eu tenho umas pessoas no meu trabalho que eu comecei a evangelizar. Eu comecei a falar de Jesus e eu não estou sabendo como chegar ainda no Evangelho. Por enquanto eu estou me relacionando. Qual é o direcionamento que o Senhor me dá? Prestar conta. É conversar, é desabafar, sabe, irmãos, é alinhar o seu evangelho, o seu discipulado, o seu trabalho, a sua produtividade com a igreja, com a liderança. Então essa parábola, além de um esforço diligente, ela me convida a uma prestação de conta, a uma atitude. Lembra que o servo falou para o seu senhor: Senhor, permita-me mais um ano eu vou cuidar dela, eu vou cavar ao redor dela, eu vou jogar estrume nela, eu vou aguar ela, e esse ano ela vai crescer. Então, prestar conta é exatamente
valorizar o trabalho, é dar dignidade ao trabalho, é ser diligente. Então em 2025, nós já estamos em meado de março. Em 2025, Deus está abrindo portas para a providência. Você não ouviu? Em 2025, Deus está abrindo portas para a providência. E isso Ele está fazendo por meio de relacionamento com Ele. Então, quanto mais você se relacionar com Ele, quanto mais você atender a voz dEle, e a voz dEle, na maioria das vezes, vem através da sua liderança, vem através do seu líder. Deus dá direcionamento ao líder, e o líder caminha com a igreja na direção de Deus. Então Deus está escancarando portas, Ele está abrindo portas. E essas portas que Ele está abrindo é para o Evangelho, é para o crescimento do Evangelho. 2025 é o ano de você investir na sua vida espiritual. Deus quer que sejamos produtivos, porque Ele tem expectativa em nós, e Ele nos dá uma nova oportunidade. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Narabacharabacai. Feche teus olhos. Talvez durante essa palavra Deus começou a te trazer algumas coisas na sua mente, no seu coração. E é isso que eu quero orar por você, porque Deus está te lembrando algumas coisas. De onde você veio, como o Senhor plantou você na sua vinha, como foi que o Senhor te resgatou. Deus tem expectativa em você. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra, ela é como martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, ela é como espada de 2 gumes que vai até o mais íntimo da nossa alma. A Tua palavra, ela nos conhece por dentro e por fora. E nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e ao pregar a mensagem do Evangelho, nós temos convicção do que o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. A resposta que cada um de nós daremos a essa palavra vai depender da nossa obediência, vai depender do nosso relacionamento ao Senhor. Eu quero orar, ó Deus, por essas pessoas, Teus filhos, que têm dons, que têm habilidades. Esses que estão desenvolvendo os seus dons e habilidades na Tua obra, eu quero orar para que eles possam ser limpos nessa noite, e que eles possam dar muito mais frutos ainda, em nome de Jesus. Mas eu oro também por esse, Senhor, que quem sabe está com as habilidades, os dons enterrados, ou talvez por algum momento, ó Deus, parou de trabalhar, de desenvolver o seu dom. Eu oro, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, avivar esse coração, renovar essa vida, esse coração, em nome de Jesus. Porque não existe nenhum discípulo que foi chamado para ficar parado. Todos têm do Teu Espírito um dom, uma habilidade, um chamado. Então eu abençoo Tua igreja, eu abençoo esse ministério, e da forma que o Senhor me mostrou, que haja expansão, que essa igreja entre nos lares,
Que a mensagem do Evangelho, através de cada um, criança, jovem, mídia, ministério de todas as formas, que possa entrar nos lares e que vidas sejam transformadas e que pessoas sejam curadas, e que a mensagem que está sendo levada através da mídia, através, ó Deus, da gravação, possa atingir corações, possa transformar vidas, porque é isso que nós cremos, no Evangelho que liberta, no poder de Deus que transforma vidas. Nós recebemos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Te defende do mal, é a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé, a mão